pelo qual nós temos acesso ao Pai. Então, mesmo sabendo que Deus nos conhece, nós devemos, então, investir no nosso relacionamento com Ele, em conhecê-lo e nos relacionarmos com Ele. E esse tempo de oração que nós temos na abertura do culto é um momento que nos leva a orar a um Deus que nos conhece perfeitamente. Então, nós podemos falar com Deus livremente em Cristo Jesus, sabendo que Ele conhece o nosso coração. Viver o que Ele produziu, o que Ele promoveu, a comunhão, o relacionamento com Ele. Então, nós vamos fechar os nossos olhos e orar a um Deus que conhece o nosso coração. Não precisamos nos mostrar muito, porque Ele nos conhece, mas precisamos conversar, abrir o nosso coração para Ele, porque isso é relacionamento, isso é comunhão. Então, nós vamos guardar esse tempo de oração. Primeiramente, o irmão Aldair vai orar, depois o Mateus vai orar, e eu vou encerrar esse tempo de intercessão com outros assuntos também. Vamos guardar esse tempo de oração na presença de Deus, que nos conhece bem. Amém. Amém. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia, estarmos aqui, poder estar reunidos novamente como igreja, Senhor, para te agradecer, para te louvar o teu nome, Pai amado. Nós te agradecemos, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito na vida de cada irmão aqui presente, na vida de nossos familiares, Pai. Em especial, Pai, eu quero te pedir, Senhor, pelos missionários, Senhor. A Iole, que ontem se formou, Pai, foram 4 anos, Pai, de estudo, de dedicação, de sacrifício, Pai. Muito maravilhoso, Pai, poder estar vendo o que o Senhor fez na vida da Iole, Senhor. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor seja com o Antônio, Pai, com a Gabi, com a Ana, Pai. Também que se formaram ontem, sendo no primeiro ano, no Projeto Marcos, Senhor. Um ano tão difícil, Pai. Talvez não tenham saído as coisas como eles esperavam na questão de estágio, Senhor. Mas o alvo principal, Pai, nós temos visto que foi alcançado, Senhor. Os irmãos têm crescido em maturidade, em conhecimento, Senhor. Tem sido uma bênção na igreja, nos seus lares, Senhor. Isso que é o principal, Pai. No ano tão turbulento, no ano tão tribulado, Pai, nós podemos ver o que o Senhor tem feito na vida desses irmãos, Pai. É maravilhoso, Pai amado. Que o Senhor continue abençoando a vida da Iole, Senhor, nos seus projetos novos, Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor. Que o Senhor seja com ela, Pai. Assim como o Senhor tem sido até os dias de hoje, Pai. Te peço também pela vida do Antônio, Pai, que o Senhor continue fortalecendo ele, a sua família, Pai, provendo todas as necessidades que ele precisar nesse próximo ano, Pai. Continua, Senhor, ajudando ao Antônio crescer, Pai, cada vez mais, Senhor. Nós temos sendo abençoados, Senhor, através da vida do irmão Antônio, ver o que ele está fazendo, Senhor, o que ele tem aprendido, Pai. Que o Senhor também conforte a família dele, Pai, tirando qualquer ansiedade, Pai, a respeito do lado financeiro, assim como o Senhor tem honrado, Senhor, os nossos irmãos durante todo esse ano tão difícil, Pai, nós cremos que o Senhor continuar fazendo na vida de cada um missionário, Senhor, que está por lá. Te peço também, Senhor, pela Gabi, Senhor. Pai, continua, Pai, fortalecendo ela, provendo todas as suas necessidades, Senhor, ajudando a administrar o tempo de estudo, Senhor. Sabemos que não é fácil, mas nós temos visto, Senhor, que o Senhor tem abençoado esses irmãos, Pai amado. Também, Senhor, a sua família, Pai, o irmão Geraldo, a sua esposa, os seus irmãos, o Gabriel, o Caleb, Senhor, que eles continuem fortalecendo e orando, Senhor, juntos, todos nós juntos, na verdade, Senhor, para que esses irmãos, Senhor, continuem firmes, Pai. São tantos jovens, Pai, que andam aí pelo mundo sem querer um compromisso contigo, Pai, e ver esses irmãos, Pai, aqui tão perto, Senhor, com um compromisso com o Senhor, é tão maravilhoso, Pai, é tão maravilhoso. Também te peço, Senhor, pela vida da Ana, Pai, que o Senhor continue, Pai, provendo todas as suas necessidades, Pai, ajudando ela no seu dia a dia, também assim como a família dela, o pastor Cipe, a sua mãe Camila, o seu irmão Davi, Pai. Nós podemos ver
família, Pai, no sorriso de cada familiar seu, Pai, o quanto eles estão felizes com a vida da Ana, Pai. Uma jovem que tem dedicado a sua vida, Senhor, para o conhecimento da Tua palavra, Senhor, para que possa testemunhar e levar também a Tua palavra para outros lugares, Pai amado. Senhor, num ano tão difícil, Pai, e nós temos visto quanto o Senhor tem feito na vida de cada irmão, de cada missionário ali presente, não só esses que eu citei, mas todos aqueles, Senhor, que estão lá, Pai, que se formaram ontem, Senhor. Fortalece, Pai, cada um, Pai. Provê, Pai, todas as tuas necessidades, Pai, que seus familiares também possam ver, Senhor, quanto é maravilhoso, Senhor, quando nós temos um filho que segue os teus caminhos, Pai. Te agradecemos, Pai, pelas maravilhas que tu tem feito na vida desses irmãos, Senhor. Continua fortalecendo cada um deles, Pai, para que eles continuem firmes nessa caminhada, Pai, dando um bom testemunho, Senhor, levando a tua palavra para que queira que seja levado, Senhor, para que possam continuar, Senhor, honrando e glorificando teu nome. Te agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós nos achegamos ao Senhor, agradecidos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por não nos deixar alheios à tua palavra, mas por se revelar a nós. Obrigado, Senhor, pela Santa Escritura. E obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas, homens e mulheres, para pregar dessa palavra, para evangelizar outros. Homens e mulheres que têm se colocado à disposição do Senhor para servir, para ir adiante, para expandir o reino. Que o Senhor continue abençoando essas pessoas, ó Deus. São tantos nossos irmãos espalhados pelo mundo, com tantas dificuldades, talvez muito maiores do que as nossas. E sabemos que o Senhor está lá, cuidando, suprindo cada necessidade. Eu continuo usando a vida dessas pessoas. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Eu quero lembrar daqueles que fazem parte da nossa igreja. Quero lembrar aqui da família CIP mais uma vez. E a nossa oração é para que o Senhor continue dando sabedoria ao CIP, em todo o gerenciamento do Palavra da Vida, dando força ao Deus em meio à provação, enchendo o Senhor de ti mesmo, por favor, e da tua palavra. Continua usando a vida do CIP ali dentro do seu lar, como também em toda a escola, em todo o seminário, na melhor administração, e que o Senhor continue sustentando a vida dessa família, como a Aldair já pediu, suprindo as suas necessidades, e sabemos que o Senhor fará isso, porque a palavra diz. Nós, então, agradecemos ao Senhor. Muito, muito obrigado, Senhor, pela ajuda que o Senhor tem dado a essa igreja especificamente, usando a vida do CIP, as pregações, estudos, também com os homens. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Cuida da Camila, da Ana, do Davi, também dos familiares que hoje estão ali. Os abençoe ricamente, Senhor. Lembramos também da Carol e pedimos para que o Senhor a abençoe ali no colégio, dando sim sabedoria, inteligência, vigor, para tudo que ela deve fazer, ó Deus. Tanto as aulas dentro do seminário, quanto as aulas no colégio. Usa a sua vida poderosamente para que aqueles alunos que ainda não conhecem o Senhor venham te conhecer. Eu creio que aqueles que conhecem sejam fortificados, sejam discipulados e cresçam espiritualmente. Abençoe também a família da Carol, ó Deus. Nós lembramos de orar pelo pastor Alex, pela Beth, pelas meninas. Agradecemos ao Senhor pela vida dele. Peço que o Senhor cuide da saúde dessa família, com as viagens que eles precisam fazer. Que o Senhor continue dando também sabedoria dentro ali do setor ministério, no Palavra da Vida. Como agir, o que fazer. Instrua, Senhor, no teu caminho, por favor. Assim eu peço também por aqueles que já passaram em nosso meio e estão um pouco mais distantes hoje, mas lembramos do Sr. Ricardo, lembramos da esposa, agradecemos, Senhor, pela vida da Janete também e oramos para que o Senhor continue usando a vida do Sr. Ricardo
para a glória do teu santo nome. Mesmo avançado em idade, mesmo com as cânceres que são a coroa da vida, que o Senhor o use poderosamente, como o Senhor o usou aqui, temos certeza que o Senhor tem feito. Ele é teu, Senhor, nós somos teus. Que o Senhor também use as nossas vidas. Dê saúde ao seu Ricardo e sustente, ó Deus, cada uma das suas necessidades. Supra as suas necessidades. Lembramos a Ti, eu peço que não sei toda a situação de sua vida hoje, mas oro para que o Senhor abençoe. Oro para que o Senhor continue dando alegria a ela. Oro para que o Senhor dê alegria, para que ela siga servindo ao Senhor. Assim pedimos, sabendo que o Senhor ouve a nossa oração, sabendo que não é um Deus mau, mas um Deus amoroso, que usa a nós, vasos de barros, fracos. Oh, obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor é misericordioso. Continua levantando pessoas. Continue fazendo dessa igreja uma igreja missionária. Na verdade, uma igreja bíblica que cumpre com aquilo que o Senhor nos ordenou, sabendo que o Senhor estará conosco até o fim do século. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mateus, seria o pastor que iria encerrar agora no momento de oração? Eu acho que ele saiu, não sei se ele está com problema de internet lá. Se tu souberes, acho que os motivos de oração, vamos só aguardar mais um pouquinho desse tempo. Eu acho que podias encerrar. Não sei se vocês sabem qual seria o motivo que ele dividiu aí entre vocês. Mandando mensagem aqui para ele, estou aguardando ele responder. João, talvez seria pelos motivos, pelas famílias da igreja aí, né? Sim, eu acho que tu pode encerrar, Matheus. Certo. Se você quiser se comunicar com ele, eu vou orando. Ele voltou aí, apareceu. Voltou? Opa, Voltou. tá aqui, voltou. Pastor, você pode continuar. Tá bom. Obrigado. Senhor Deus, nós ainda permanecemos, Pai, como igreja na Tua presença, suplicando, Senhor, tua bênção, a Tua direção sobre nossas vidas, suplicando que o Senhor atente às nossas orações, Pai. Quero orar especialmente por algumas situações que nós entendemos que há necessidades, ó Pai, bem especiais, e nós intercedemos em favor. Quero lembrar os irmãos na congregação, ali no bairro de Madre Teresa, especialmente a vida da irmã Fátima, Pai, a Clésia, a família ali, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, e ajuda as nossas irmãs e também os irmãos, Pai, principalmente esses tempos agora que o Mateus não pode estar com eles, Senhor, por causa dessa situação da pandemia, e nós realmente entendemos que ele não deve estar com os irmãos e reunindo, mas eu suplico, Pai, que o Senhor abençoe nossos irmãos ali, mesmo sem poder estar juntos, mas que eles fiquem firmes na fé e no Senhor, até o momento em que possa restabelecer o culto ali, Pai. Abençoa, Senhor, também nossos outros irmãos aqui na igreja, em várias situações. Continuamos orando pela vida da irmã Odaléia, pela vida da Gésia, o pastor Elcio, o João, mesmo e a família, e as circunstâncias em torno deles também. Assim como oramos, ó Deus, ainda pela irmã Odete, suplicando sobre ela, ó Deus, a tua bênção, o teu cuidado, a mão do Senhor, Pai. E assim, Pai querido, também por vários irmãos da nossa igreja, por conta dessa situação de
Covid. Quero lembrar agora de orar pelo Neemias, pela Rita, a família deles, ó Deus, as dificuldades que eles estão passando por conta, ó Deus, dessa suspeita de estarem com Covid, ou mesmo estarem, ó Deus, tendo dificuldade com a saúde mesmo. Pai querido, olha nossos irmãos ali. E é claro, Senhor, que nós perseveramos na oração pela vida do Márcio, pela vida da Júlia, lembrando de uma forma muito especial na Tua presença, Pai. Não sabemos como o Márcio está hoje, o que tem acontecido. As notícias que nós recebemos, muitas vezes, ó Deus, nos deixam apreensivos e preocupados, temerosos, ó Deus. Mas sabemos que, na verdade, tudo está nas mãos do Senhor, mas apresentamos sempre a Ti, Senhor, o nosso clamor, a nossa súplica, o desejo do nosso coração. Batemos a Tua porta, porque entendemos que o Senhor tem o pão, o Senhor tem a resposta, Pai. Cuida, Senhor, do Márcio ali no hospital, como o Senhor vem fazendo, mas de uma forma especial, meu Deus, de uma forma que só o Senhor pode fazer. E só Teu poder, só a Tua graça, Senhor, podem operar. Que o Senhor faça, ó Deus, é o nosso clamor, é a nossa súplica, Pai. Também pela vida da Júlia, da mesma forma, Senhor, ser com a nossa irmã, que nesse momento está tão sobrecarregada, afligida, Senhor, e nós suplicamos por ela também, Pai, assim por todas as nossas famílias, lembrando a Luciana, ó Deus, também, tendo, ó Deus, essa dificuldade da saúde dela também, Pai, o Tiago e todas as nossas famílias, Senhor, tem misericórdia, ajuda-nos, Senhor, dá-nos tempo de refrigério, Pai, faz com que passemos, Senhor, juntos por essa prova que o Senhor tem permitido vir sobre toda a igreja, vir sobre todos nós. Que a boa mão do Senhor nos conduza nesse caminho, nos conduza nesse deserto, nos leve além, ó Deus, daquilo que nós podemos, só a mão e a condução do Senhor. E, Pai, assim, olha as nossas crianças, olha, meu Deus, nossos adolescentes e jovens, olha, meu Pai, cada uma das nossas famílias, Senhor, nós suplicamos. Pedimos, assim, a Tua bênção, a Tua direção sobre nossas vidas e sobre esse povo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Estou aqui responsável aqui pela abertura, né? E gostaria de dar boa noite a todos os irmãos. Eu não sei se temos alguns visitantes hoje, irmãos. Confesso que aqui fica um pouco difícil da gente poder identificar. Mas se tivermos alguns visitantes aí, sejam bem-vindos. Que Deus possa abençoar e que vocês possam cultuar juntamente conosco aqui nessa noite. Vamos abrir nossas vidas, irmãos, em Filipenses 4, versículo 10 até o 13. Filipenses 4, de 10 a 13. Eu vou fazer a leitura desses versículos. Os irmãos podem me acompanhar em suas vidas. Filipenses 4, de 10 a 13. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitando, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Estava pensando sobre Filipenses 4,13, né? E eu vejo que muitas pessoas usam esse versículo de maneira errada, né? A gente vê muito em adesivos em carros, até mesmo pessoas que tatuam, né, esse versículo,
com aquela ideia de que tudo eu posso ter porque Cristo me fortalece, né? Tudo eu posso conseguir. Mas quando, na verdade, o apóstolo Paulo, quando ele fala desse versículo aqui, ele se encontra numa situação que ele passou por muitas dificuldades. Ele foi preso, quase morre, apedrejado, foi perseguido, estava sendo caçado realmente como uma pessoa muito má, né, por defender o evangelho. E Paulo fala que tudo ele pode passar porque Cristo é a sua força. E pensando um pouco, irmãos, sobre todo esse ano, né, que passamos, um ano bem difícil, bem atípico para todos nós, onde tivemos essa quarentena aí, lockdown, e também pensando como igreja, irmãos, na situação que podemos enfrentar aí, o nosso irmão Márcio, né, todos os irmãos juntos, né, também como igreja, todos nós também sentimos, né, mas lembrando do que o apóstolo Paulo fala, né, tudo posso passar porque Cristo nos fortalece, né, e realmente, irmãos, Cristo seja a nossa força, seja o nosso motivo de alegria, o nosso ânimo, que possamos confiar, né, irmãos, que tudo podemos passar, porque Cristo realmente nos fortalece. Eu vou fazer uma oração e logo em seguida o louvor está com a família Lima. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado por esse momento, Senhor, que temos de estarmos reunidos, Senhor, como igreja, de maneira diferente. Nós estamos juntos no templo, Senhor. Nós estamos juntos através de um meio que Tu disponibilizaste, Senhor, para cada um de nós. Te agradeço por essa tecnologia que podemos, como igreja, Senhor, nos reunir e podemos cultuar a Ti, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, porque podemos confiar, Senhor Deus, que Tu nos fortalece, que Tu nos sustenta, Senhor, em meio à dificuldade, e Tu que nos dá força, Senhor, para passar por qualquer situação, Pai. Que possamos confiar, Senhor, nessa verdade, que possamos crer, Senhor, que Tu nos fortalece em meio às dificuldades, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui presente, que seja um tempo, Senhor, de aprendizado da Tua palavra, Pai. Abençoa a vida do pastor que vai trazer a mensagem, que possamos ser alimentados, Senhor, que Tu possas falar ao nosso coração através da vida do pastor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu quero ler um texto com vocês que está em Números 23, versículo 19. Eu gostaria de pedir para que alguém lesse, na verdade, bem forte. Então, o João pode liberar esse áudio aí. Eu não estou vendo vocês agora. Não sei se o irmão Antônio, que é o primeiro aqui que eu vejo, ele poderia ler. O senhor pode, irmão Antônio? Números 23, versículo 19. Por favor. 19. Número 23. Isso. 23? Isso. 23 e 19. 19, tá. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependam. Porventura diria a ele, e não faria, ou falaria, não confirmaria. Olha só também o que confirma para nós o Salmo 119, versículo 89, 90 e 91. Salmo 119, do 89 ao 91. Diz assim a palavra do Senhor. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra
e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Amém. O nosso Senhor não é como nós. Nosso Senhor é bom, nós não somos. Então, nosso Senhor, ele é fiel. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele diz, ele faz. E o Senhor é fiel a nós por causa de Jesus Cristo, que foi cravado na cruz. Por isso o Senhor também é fiel a nós. Nós podemos sim louvar ao Senhor, podemos e devemos louvar ao Senhor pela sua fidelidade. Tenho certeza que se nós parássemos para pensar nas bênçãos de Deus hoje, os benefícios do Senhor hoje por nós seriam muitos, porque o Senhor é fiel. E nós vamos agradecer ao Senhor por isso agora, tá bom? Vamos cantar. Tu és fiel, Senhor. Eu vou compartilhar com vocês a letra da música. Vamos louvar a esse Deus, que é o nosso Deus fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como és tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua missão me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Eu quero convidar vocês mais uma vez, aí no seu lar, a cantar essa última estrofe, tá bom? É uma surpresa que eu fiz para a Maeli aqui. Ela não sabia disso. Mas vamos cantar juntos, mais uma vez, a última estrofe, olhando para esse Senhor que nos dá perdão, paz, segurança todos os dias e que
que nos guia todos os dias. E nós temos uma esperança que é maravilhosa. O Senhor vai voltar e nós já podemos desfrutar agora e vamos desfrutar durante toda a eternidade desse poder do Senhor, do favor do Senhor, do amor do Senhor. Vamos de novo à última estrofe? Vamos lá, cante aí em família, cante aí no seu lar. Vamos louvar o Senhor. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é fiel. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, porque o Senhor continua derramando sobre a tua igreja a tua graça, a tua misericórdia. O Senhor continua atento sobre as nossas vidas e por isso nós louvamos o teu santo nome, porque sabemos que o Senhor nos guia a cada momento e que um dia o Senhor vai voltar. Que o Senhor encha os nossos corações essa noite dessa viva esperança, rica esperança que nós temos no Senhor. Que o nome do Senhor seja louvado hoje e eternamente. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite mais uma vez a todos. Antes de compartilharmos a ceia, quero compartilhar, vou tentar ser breve também, não quero ser muito demorado, vou tentar fazer isso. Difícil para mim. Cantamos agora há pouco, né, que o Senhor, ele é fiel. E na leitura que o Mateus Antônio fazia, dizia que ele não é como homem, como filho de homem, né? Então, sempre, quando há alguma oscilação, não é da parte de Deus, não é da sua palavra. Sempre que há algum tipo de fragilidade, com certeza é nossa, porque o Senhor, ele é rocha, o Senhor, ele é firme. E eu quero compartilhar algo que também vai nos levar a compreender essa verdade, não do Senhor, mas da sua palavra, que é firme. Como eu havia proposto, falado hoje pela manhã, que eu quero compartilhar com vocês um pouco das 9 marcas de uma igreja saudável. Eu quero deixar bem claro, talvez alguns dos irmãos, não sei, talvez conheçam, né, esse ministério, e aí não é minha intenção aprofundar esse assunto, né? Apenas quero compartilhar alguns valores com a igreja, alguns valores com os irmãos, sobre essas 9 marcas de uma igreja saudável. E a primeira marca, embora hoje de manhã eu falei apenas sobre o que é uma igreja bíblica, o que é um crente bíblico, e está relacionado a isso, as 9 marcas, mas a primeira grande marca é uma pregação expositiva bíblica. E talvez alguns vão falar assim, mas pastor, o que o senhor vai falar não é para mim, é para o pastor, é para o Mateus, é para o Cipe, né? Para o pastor Alex, é para quem compartilha a palavra, quem dá os estudos no grupo familiar, né? O que é que eu tenho que aprender sobre pregação e entender o que é pregação expositiva, né? É claro, isso tem uma certa verdade, mas vocês vão já entender o que isso significa também, o quanto isso é importante para a saúde da igreja, para a saúde de cada crente, a saúde espiritual, como nós estamos propondo aqui. Existem alguns tipos de sermão, de pregação, tem o chamado temático, né? Bibliográfico, e aí tem a chamada expositiva, que esse ministério das 9 marcas, ele preza pela pregação expositiva bíblica, tá?
E essa exposição da palavra, ela exige um certo conhecimento da mensagem central da palavra de Deus para se expor qualquer parte dessa mensagem. Há uma necessidade de conhecermos o Deus, Criador, o Pai, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, para poder falar da sua palavra em qualquer parte. Alguém disse que funciona como as ciências, né? Eu posso me tornar, aprender sobre a geografia e chega num ponto que eu vou ter que me especializar em uma área da geografia, né? Ou eu posso ir para a medicina, eu tenho que estudar anatomia, conhecer o corpo todo, para depois me especializar em nariz, em boca, em pé, especializar em alguma área ou uma faixa etária, né? Para cuidar. Então, para se pregar a palavra de Deus expositivamente, nós precisamos conhecer a palavra, o Senhor da palavra, para que eu possa pegar qualquer texto, qualquer parte dessa palavra e poder compartilhar com segurança, né? Então, exige o conhecimento, tá? Exige que seja conhecido. Hoje de manhã, eu compartilhei com vocês Josué, capítulo 1, e nós vimos alguns versículos. E entre esses versículos, nós vimos hoje de manhã que Deus, através de Moisés, deixa o legado, deixa a orientação para Josué, que ele deveria obedecer toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus. Todo o mandamento de Deus. Então, realmente, a pregação expositiva, ela preza por esse conteúdo total da palavra, mesmo que eu vá falar de um texto. Eu estou falando do mesmo Deus. É o mesmo que revelou, é o mesmo Senhor, é o mesmo amor, é a mesma graça, seja no Novo Testamento ou seja a Kézide do Velho Testamento, né? É a mesma graça no Velho e no Novo Testamento, é o mesmo Deus. Então, há necessidade desse conhecimento para esse compartilhamento. Se você quiser, você pode abrir, não é o texto de estudo, eu vou compartilhar depois Lucas, mas você pode abrir Lucas 24, aí na sua Bíblia, Lucas, capítulo 24, já depois da ressurreição do Senhor, ele tem um tempo aí com os discípulos, né, chamado dos caminhos de Emaús, né? Ele tem um tempo com os discípulos, Lucas 24, o versículo 44, Jesus falando com aqueles discípulos, diz assim: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essas eram as três principais divisões do Antigo Testamento para o judeu compreender toda a escritura do Antigo Testamento. Jesus diz, olha, era preciso se cumprir tudo o que estava escrito em toda a Escritura. Em toda a Escritura. O apóstolo Paulo, ele era considerado um doutor da lei. E embora ele tenha considerado como refúgio, né, ser um mestre da lei naquela situação, depois que ele se converteu, mas quando os olhos deles abriram para compreender quem era Jesus, é como se tudo que ele conhecia do Velho Testamento, lá, da lei, dos profetas, dos salmos, né, tudo que ele conhecia lá, ganhou realmente um significado maravilhoso, incrível para ele. Então, a pregação da palavra expositivamente, ela pode ser em um pequeno texto, em 2 versículos, mas a pessoa tem que ter realmente a compreensão desse todo, né? Desse conteúdo total, desse todo. Tem que realmente observar o todo da palavra de Deus, porque ela toda fala da graça, ela toda fala do amor, ela toda fala do plano de Deus, tá? Um resumo do que é pregação expositiva seria considerar toda a Bíblia para explicar e aplicar um texto pequenininho, né? Então, eu considero toda a Bíblia para eu explicar e aplicar. Eu não sei quantos de vocês lembram quando Felipe encontrou o eunuco no caminho e ele vinha
lendo o profeta Isaías, aquele eunuco, e aí depois de o eunuco falar, sobe comigo no carro, né? E eles foram juntos, o eunuco perguntou para ele, né? Me explica isso. E no texto, em Atos, diz que Filipe, começando daquele ponto, discorreu sobre a escritura toda para poder explicar sobre Jesus. Anunciou-lhe a Cristo. Então, a pregação expositiva, ela é a pessoa realmente ter esse conteúdo total da palavra para poder explicar determinados assuntos. Irmãos, enquanto eu estou falando aqui, eu estou conseguindo visualizar alguns na tela. Se porventura cair a nossa internet aqui em casa, eu não posso não perceber e continuar falando, é só você dar um sinal e aí a gente vê o que é que faz aqui. Mas, por enquanto, eu acho que está tudo bem, né? Está tudo certo. Amém. Ok, amém. Então, tendo compreendido o que é essa pregação expositiva, e talvez possa pensar em que nós vamos aplicar isso na nossa vida. Que sentido isso vai ter para a nossa vida, saber o que é, né? O que significa essa pregação expositiva para nós. Irmãos, é o cuidado para que nós não sejamos ensinados, não bebamos em qualquer fonte, pessoas que tiram determinados textos do seu contexto para ensinar doutrinas e palavras que nunca foram as palavras do nosso Senhor, que não transmitem a graça, o amor de Deus, como também não transmitem o plano eterno do Senhor. Então, a pregação, ela realmente tem que ser uma pregação bíblica. Uma pregação bíblica. Mas a pregação bíblica, ela é única. A palavra de Deus, ela é única. A palavra de Deus, ela não deve ser tirado um tio, né? Não deve ser tirado uma vírgula, né? Um cedilha. A palavra do Senhor, ela é completa, ela é plena palavra de Deus para revelar quem é Deus, quem é o homem e qual o plano de Deus para o homem. A palavra de Deus, ela é completa, como Deus, que nós vimos que ele é fiel. Deus, nós cantamos, né? Tu és fiel, Senhor. Como esse Deus é fiel e ele é pleno, a sua palavra também, ela é fiel e ela é plena, completa. Então, quando há algum distúrbio, quando há algum fracasso na vida cristã, não é porque a palavra de Deus falhou conosco. É porque nós não compreendemos ou nós não sabemos. E os reformadores, lá do 15º, 6º século, né? Século XVI, os reformadores e os pós-reformadores, né? Os pregadores logo depois dos reformadores, falando sobre a pregação, eles diziam o seguinte, que eles deveriam pregar para, escutem bem, deveriam pregar para pecadores endurecidos, duvidosos, questionadores, tá? Eles deveriam pregar para pessoas que estavam com dúvidas, pessoas que estavam sem entendimento. Então, o foco estava em quem ouvia e não tanto em quem pregava ou na mensagem, porque a mensagem ela era firme, ela era constante, só a Escritura, né? Ela era constante, ela era a mesma mensagem, ela era a mensagem que era entregue, era a palavra de Deus. Então, o foco dos reformadores não estava em o que vamos pregar, mas é quem vai ouvir. O foco dos pregadores não era a preocupação o que eu vou pregar domingo à noite, mas é quem vai me ouvir domingo à noite. A preocupação dos reformadores não era tanto, e agora, qual vai ser a palavra? Que palavra eu vou dar? Mas eles oravam dizendo assim, Senhor, a palavra do Senhor já está aí, eu estou orando por aqueles que vão ouvir. Por aqueles que vão ouvir. E é interessante porque essa oração também foi uma parte da oração que o Senhor Jesus fez, quando ele falou, olha, eu oro por estes e oro por aqueles que hão de crer, por aqueles que crerão. Então, há uma firmeza na palavra de Deus.
Há uma constância na palavra de Deus e há uma fragilidade nos corações. Há uma fragilidade nos corações. Quero fazer aqui um paralelo de 2 textos, mas vou me deter mais em Lucas, capítulo 8, tá? Mas eu quero fazer, antes de chegar em Lucas, eu acredito até que há um paralelo, sim, sobre esses 2 textos, Lucas 8 e 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos olhar para esses 2 textos aí. 2 Timóteo. Vocês conhecem bem. Eu só vou reler aqui para vocês. 2 Timóteo 3:16. Só para não fazer uma leitura extensa, né? Que todo o contexto seria maravilhoso para o que eu estou falando. Diz assim na minha versão: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu vou só parar aqui, porque aqui nós temos esse ensino da pregação expositiva total da palavra. Primeiro porque ele fala toda a Escritura. O total. A palavra total de Deus, ela tem uma unidade. Ela tem uma mensagem única de mostrar quem é Deus, quem é o homem e o plano de Deus para o homem. Toda a Escritura. Só que o que é que muda? O que muda é que para alguns ela precisa se tornar ensino, para outros repreensão, para outros correção, para outros educação. Porque os corações é que vivem as suas circunstâncias muitas vezes. Mas eu não vou falar sobre esse texto, apenas tomei aqui para fazer um paralelo com a parábola que o Senhor Jesus vai usar didaticamente para ensinar lá em Lucas capítulo 8. E aí sim, eu quero me deter um pouquinho mais, não tanto, tá? Mas um pouquinho mais aqui em Lucas capítulo 8. Você pode abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 8, e eu vou ler aqui a partir do versículo, inicialmente do 4 até o 8. Tá? Parábola do semeador, que também se repete lá em Mateus e Marcos, né? Diz assim na minha versão, Lucas 8, de 4 até o 8. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Outra, à beira do caminho, perdão, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. 7. Outra caiu no meio de espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola aqui diz que havia uma semente e um semeador, mas haviam vários tipos de solo. Vários tipos de solo. Solo onde cresceu espinho, solo pedregoso, né? Vários tipos de solo. Solo que era à beira de caminho, né? Não era uma lavoura ampla, né? Mas era uma plantação à beira do caminho. E aí o Senhor Jesus mesmo vai explicar essa parábola. Versículo 11, capítulo 8, para não fazer toda essa leitura aí maior, né? Então ele diz assim: este é o sentido da parábola, versículo 11. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus explica aquilo que ele estava ensinando. Então, a palavra de Deus é uma só semente, ela é única, tá? Ela é total e única. Ela transmite a mensagem de Deus. Ela diz quem é Deus, revela Deus, diz quem é o homem, revela o coração do homem e diz qual é o plano de Deus para o ser humano. A palavra de Deus ela é única. E o que é que vai mudar? O que vai mudar, então, é o solo onde cai essa semente. Tá? A semente é a palavra de Deus. Versículo 12.
A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então, nós vemos aqui que essa palavra, ela foi roubada para que não creiam. Ela foi minada, ela foi sabotada para que não crescem. Ela foi tirada para que não cresçam. Enquanto a palavra de Deus quer despertar a fé, nós vimos lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, hoje de manhã eu citei, que diz lá que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, enquanto a palavra de Deus impulsiona para que creiam em Deus, vem o diabo e tira, rouba, sabota essa semeadura para que não creiam. Para que não creiam. Por quê? Porque ela foi plantada numa terra que é chamada beira do caminho. O problema não está na semente, o problema está no local, beira do caminho. Beira do caminho. Ela ficou na borda do coração, né? Ela não entra totalmente no coração e ela é facilmente arrebatada. Facilmente arrebatada. Tem um ditado popular, né, que diz que é a ocasião que faz o ladrão, né? Deixar a bicicleta sozinha fora da casa é difícil, né? Vai perder a bicicleta. Né? Talvez passe um mal intencionado que nunca roubou uma bicicleta, mas pelo peso do pecado no coração acaba levando. Mas o que eu quero dizer com isso é que a palavra, ela não caiu num terreno bom, ela ficou à beira, ela não caiu num lugar certo. Versículo 13. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Este não tem raiz. Crê apenas por algum tempo. Na hora da provação, se desvia. Então, o lugar pedregoso é onde a semente não pode crescer, não pode se aprofundar, não pode criar raiz profunda. E aí, quando vem uma prova, quando vem uma dificuldade para esse cristão, para esse crente, é evidenciado que a palavra de Deus não estava enraizada. A palavra de Deus não tinha penetrado. Ela estava com uma raiz seca, com uma raiz em pedra. Aqui caiu, versículo 14, aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, aqui está falando sobre os espinhos que cresceram junto, ou seja, a palavra associado a outras coisas, né? O coração está cheio de muitas coisas que sufoca a palavra de Deus. E interessante que o Senhor Jesus, ele até dá sugestão aqui específica, né? Os cuidados, as riquezas, os deleites da vida. Então, ele deixa claro aqui quais são esses elementos que podem tomar lugar à palavra de Deus, podem minar essa palavra de Deus, sufocar essa palavra de Deus. Tá? E aí, no versículo 15, aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Estes frutificam com perseverança. Então, nós vemos que a semente que cai é a palavra, então o fruto que dá é da palavra. A palavra frutifica nesses corações. Observem, meus irmãos, que a palavra de Deus ela é a mesma, a pregação ela é a mesma. Os reformadores e os pós-reformadores não tinham a preocupação: que evangelho vamos pregar? Ora, o evangelho de Cristo. Que palavra nós vamos anunciar? Ora, a palavra de Cristo. Mas eles oravam muito pelos corações que ouviam essa palavra. Porque é lá que havia muita diferença. Porque alguns crescem, outros não. Porque alguns são fiéis, outros não.
Porque alguns amam a Deus por tudo e outros não. Porque acontece tanta diferença entre o rebanho, muitas vezes, no meio das igrejas, no meio do povo de Deus. É interessante observar o final de cada um desses versículos que nós lemos aqui nessa segunda sessão, tá? Observe o final do versículo 12, 13 e 14. Final do 12. Para não suceder que crendo sejam salvos. Para que não creiam, não sejam salvos. São pessoas que recebem a palavra e não creem. São corações que não creem e não são salvos. Final do versículo 13. Na hora da provação, se desviam. São corações que se desviam. Final do versículo 14. Não chegam a amadurecer. Observem que o resultado, o Senhor aqui coloca que há um resultado negativo em todos esses corações, em todos esses solos. Então, meus amados irmãos, cabe aqui a nós observarmos alguns princípios importantes. Primeiro princípio, não há outro evangelho. Não há duas palavras do Senhor. Não há duas mensagens. A palavra de Deus ela é única com uma mensagem para o ser humano. A palavra de Deus diz quem é Deus, quem é o homem e qual é o plano para Deus. É uma revelação de Deus para a humanidade. Você pode ler Gênesis, você pode ler um Salmo, você pode ler Apocalipse, você pode ler um profeta. O que você vai encontrar é Deus se revelando, e Deus revelando o homem, e Deus dando para o homem o seu plano, a sua vontade. Seja em forma de mandamento, seja em forma de orientação. Mas é Deus dando a sua vontade. Então, que nós possamos abrir a palavra de Deus, sabendo que ela toda é a palavra de Deus. Como dizia a tia Bia, né? A Bíblia é, né, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Cabe a nós examinarmos o nosso coração. E para concluir essa palavra, eu quero então voltar ao salmo que eu comecei este culto. Não sei quantos de vocês lembram. Salmo 139. Cabe a nós, né, sondarmos, examinarmos o nosso coração. E aí o Salmo 139 nos ajuda, nos orienta, né, sobre esse princípio. Ele começa falando sobre sondar. Versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece o coração. E lá no final, indo para o versículo 23, a palavra vai se repetir. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Cabe a nós examinarmos quais são os frutos que tem produzido o nosso coração. Na hora da prova, o que fazemos? E as ansiedades e os cuidados dessa vida, o que fazemos? E a permanência da palavra, quanto tem durado? Está só pela beira? Tem sido arrebatado? O quanto a palavra de Deus tem feito efeito na nossa vida. Nós somos tão curtos de memória, né? Alguém diz que alguns esqueceram que almoçaram ontem. Tem gente que não lembra. O que foi que eu almocei ontem? Não lembra.
E se tratando de coisas materiais, nós esquecemos, imagina, pensar o que foi que eu li da Bíblia ontem. O que foi que eu me alimentei espiritualmente ontem. Que Deus, então, nos ajude, que o problema nunca estará na sua palavra. Então, que Deus nos ajude no nosso coração, nesse terreno, que longe de nós esteja a beira do caminho, os espinhos crescendo e o coração pedregoso, mas que sejamos uma boa terra para produzir o fruto do Senhor. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua boa palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela unidade que há na tua palavra. Toda a escritura é inspirada pelo Senhor. Ajuda-nos a olharmos, seja onde for na palavra do Senhor, sabendo que ela revela quem é o Senhor, revela quem nós somos e qual o plano do Senhor para as nossas vidas. Obrigado por essas verdades e ajuda-nos, Senhor, também sondando o nosso coração. Quantas vezes, Pai, quantas e quantas vezes nós perdemos a palavra do Senhor à beira do caminho. E nem pensamos que é o inimigo que está agindo para arrebatar. Oh, Pai, ajuda-nos, Senhor. Quantas vezes, Senhor, as ansiedades dessa vida, o cuidado dos bens materiais, os prazeres que nos chamam, oh Deus, quantas vezes não tomam lugar onde deveria estar a tua palavra. Perdão, Senhor, perdão. Assim, Pai querido, também, quantas vezes o nosso coração não está duro, a tua palavra bate e não consegue entrar. Ela rechicoteia, Senhor. Ela não consegue penetrar e criar raízes no nosso coração. Oh, meu Deus, ajuda-nos a cultivarmos um coração que seja um solo fértil. Ajuda-nos a tirarmos as pedras, tirarmos os espinhos. Ajuda-nos, Senhor, a preservarmos o nosso coração perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, não sei quantos de vocês já estão aí preparados. Aqui está olha, o pão dá para a igreja todinha. Aqui está o cálice. Não é? É aquela história, eu saí da igreja, mas a igreja não saiu de mim. Não é? Saímos de lá, mas aqui continuou mesmo. Então, irmãos, se vocês têm aí, eu quero que vocês se preparem, né, com os elementos. Naturalmente, nós vamos ler o texto da Palavra de Deus e qualquer um de nós, até o Samuel, o Ezequiel, se estiver por aí, né? Não sei, sempre ele que está com a gente. Até uma criança, lendo o texto que nós vamos ler, que eu chamo de texto áureo da ceia, vai fazer um paralelo rápido, com o que nós compartilhamos ainda há pouco. Tá? Então, vamos lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro, nós vemos aqui que não é outra senão a palavra do Senhor. Não é a palavra de homem. Olha só, versículo 22, tá? 1 Coríntios 11, 22. Olha, 23, perdão, 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Só aí a gente já consegue perceber que Paulo está falando assim, eu não estou inventando nada. Essa pregação, ela é uma pregação da palavra do Senhor.
Foi o Senhor que falou. Que maravilha ter essa segurança de saber que foi o nosso Senhor que deixou para nós celebrarmos esse momento. Não foi invenção de ninguém. O Senhor que deixou para nós. Né? Eu recebi do Senhor e eu vos entreguei, diz aqui o apóstolo Paulo, né? Depois de toda a explicação, versículo 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se a si mesmo. O que é isso, se não olhar o nosso coração? As orações dos reformadores, dos pós-reformadores, né? Senhor, a tua palavra é única, a diferença está nos corações. E agora nós estamos aqui frente à ceia do Senhor. Senhor, esses elementos, eles representam uma só coisa, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, é o sacrifício do nosso Senhor que nós estamos celebrando juntos, né? Alimentando nossa fé e esperança no Senhor, nossa comunhão, e ao mesmo tempo aguardando o dia em que Ele virá nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa preciosa e maravilhosa nós temos. Então, irmãos, essa é a verdade. E cabe a nós examinarmos os nossos corações, sabe? Examinarmos os nossos corações, porque nós temos um Deus que Ele está pronto aí a curar, a perdoar, né? A tirar o jugo de sobre nós, para que nós, livres das algemas do pecado, né? Não ficar aí brigando contra os aguilhões, né? Lutando contra as algemas, mas livres do pecado, poder estar à mesa do Pai. Então, o Pai chama seus filhos à mesa, e o que Ele pede somente é: limpem, né? Se purifiquem, né? Perdoem, sejam perdoados, examine o seu coração. Eu vou fazer essa oração, e depois dessa oração nós vamos então aqui em casa, e vocês aí distribuir os elementos entre vocês, e depois nós iremos celebrar juntos. Vamos orar. Senhor Deus, é muito precioso saber que, enquanto celebramos a ceia do Senhor, não estamos fazendo um cerimonial humano, mas sabemos que o Senhor mesmo instituiu para que nós fizéssemos em memória do Senhor, lembrando lá do teu sacrifício por nós, celebrando, nos alegrando, exaltando o Cordeiro. Ó Deus, obrigado pelo sangue de Jesus Cristo, que foi todo derramado por nós. Foi todo vertido por nós. Obrigado pelo corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi entregue por nós. Obrigado porque pelo suplício do Senhor é que nós temos a vida eterna. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai. Agradecemos ao Senhor e por termos em nossas mãos, em nossas casas, esse pão e esse cálice para celebrar este momento. Nós também somos chamados pelo Senhor para examinar o solo do nosso coração. Então, Pai querido, por favor, que teu Espírito que convence do pecado, que teu Espírito, ó Deus, ministre nos nossos corações, seja de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um homem, uma mulher, de cada um de nós, Senhor, para que, sondado o nosso coração, perdoado pelo Senhor, tenhamos liberdade de estar na tua mesa, participando desta alegria que é a ceia do Senhor. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pelo lavar regenerador, renovador do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem? Então, os irmãos podem distribuir entre vocês aí. Eu vou dar algum tempo para isso. Quando eu partir, eu vou... Então, podem distribuir entre vocês, até que todos... Eu estou tentando visualizar aqui para ver o momento em que todos já estão servidos. Você pode receber os dois elementos, distribuir tanto o pão quanto o cálice,
Tá? Distribuir os 2 elementos entre vocês. Amém. Quando nós estamos na igreja, eu pergunto, né? Porventura alguém deixou de receber, né? Foi esquecido. E aqui eu não posso nem falar, porque eu não sei quantos de vocês têm recebido desses elementos aí, mas eu acredito que todos já estão recebendo, já os têm. Mas podem distribuir os 2 que nós vamos celebrar numa sequência. Tá? Amém. Palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, à igreja em Corinto, e hoje a nós, igreja Cristo é Vida, cada um nas suas casas, mas um corpo só em Cristo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: Este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, alimentando nossa fé e esperança no Senhor, a nossa comunhão como um corpo, mesmo estando distantes nesse momento. Mas todos juntos celebremos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém. Apocalipse 21. Que Deus assim abençoe a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor faz descer a chuva para que regue a terra e brote a semente, para que dela se produza o fruto da vide, para que dela se produza o pão. Elementos comuns e cotidianos em muitas culturas no mundo inteiro, mas que o Senhor tem dado para eles significados eternos. Louvado seja o teu nome. Da mesma forma, o Senhor, aprove ao Senhor tomar aqueles que não são para envergonhar os que são. Tomou aqueles simples e humildes de sobre a terra. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos escolheu a nós, teus filhos, não pelo nosso mérito, não
pela nossa beleza, não pela nossa habilidade, não pela nossa capacidade, mas por tua infinita graça, pelo teu amor. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, pela comunhão da igreja. Obrigado, Pai, pela comunhão com o Senhor. Obrigado, Pai, pelo sacrifício do Senhor lá no passado, que tem tido um valor imenso hoje na nossa vida e que nos faz aguardar o futuro, a tua gloriosa vinda, quando estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. O quanto te amamos e o quanto te aguardamos. Em teu nome mesmo é que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. O áudio está liberado aí, irmão. Só vocês ativarem aí, se quiser. Se for para terminar. Se tu me permite, eu queria comunicar aos irmãos que quiserem ofertar, entregar seus dízimos, ofertas. Aí eu vou estar saindo assim que encerrar a transmissão aqui do Zoom. Eu posso estar saindo, passando na casa dos irmãos para recolher os dízimos e as ofertas. Só os irmãos enviarem uma mensagem no privado, tá, irmão? 10 minutos aí, assim, eu vou estar já saindo já para passar na casa dos irmãos. Vou daí passa aqui. Passa aqui. Posso falar? Depois. Irmãos. Aldair.